Olá, boa noite, como vão vocês? Estamos de volta com o Conexão Reconvexo, esse espaço de diálogo sobre desafios vivenciados pela pessoa com deficiência, a PCD. E no seu dia a dia, como são esses registros de experiências e de superação que nós trazemos aqui através das pessoas convidadas e das pessoas participantes, sobretudo, né, que fazem parte aqui do Instituto Leon Reconvexo, que estão conosco toda terça-feira, que é a Fernanda Lloyd, o Alexandre Brau, o Pedro Mendes, que está em viagem, organizando alguns detalhes para a nossa conferência, que será dia 4 e 5 de agosto. Prepare as malas, prepare viagem, cartão, vá atrás do seu cartão, do seu passe livre, para você poder viajar gratuitamente. Você, pessoa com deficiência, tem esse direito, isso é lei. Então não abre mão desse direito, use esse direito a seu favor. Além de poder viajar para estudar, para trabalhar, para ter lazer, você tem também a oportunidade de ter mais e mais instruções sobre a neuropatia óptica hereditária de Leber, porque será a nossa 5ª conferência. São 5 anos que nós promovemos esse encontro para discutir essa doença rara e para trazer pessoas do setor de saúde, pessoas do setor público, os familiares, as pessoas afetadas e todos os envolvidos na possibilidade de construir políticas públicas, melhorias, atendimento qualificado, trazer a liberação de medicamentos, tratamentos, pesquisas, as universidades. Então é muito, muito rico o encontro. Faça parte você também, fica aqui novamente o nosso convite. Primeiro final de semana de agosto, trava a agenda aí, não aceite mais nada que não seja a 5ª Conferência Internacional Lyon Brasil. E, além disso, nós temos aqui no canal também as dicas e as recomendações para a qualidade de vida, do alcance a direitos, acabei de falar. A conferência é um grande exemplo disso. Então, fica aqui o convite para você e a gratidão por você estar conosco no canal novamente. Boa noite, Alexandre, boa noite, Fernanda, e temos uma convidada muito especial hoje. Boa noite, Alexandre, boa noite, Valéria, boa noite, Vita. É um prazer a gente estar aqui hoje fazendo mais uma live. A Vita tem muita experiência para contar para a gente nessa história de lutas, né? Ela também tem uma doença rara. E eu aproveito para complementar a fala da Valéria sobre a 5ª Conferência Lyon, que esse ano, através das discussões, né, por meio das discussões com os profissionais de saúde, com os afetados Lyon, os familiares, né, que estarão participando, vai ser criado um protocolo para que seja sugerido aos médicos quando chega uma pessoa com perda da visão assim, me fugiu a palavra, uma perda repentina da visão e sem dor. Então, isso faz uma diferença muito importante. Boa noite, passo a palavra. Boa noite. Vai boa lá, noite, Alexandre. Valéria. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vita. Hoje a gente está aqui com uma convidada para mostrar também de outras formas também, que toda semana a gente traz uma nova pessoa aqui. Luana, sai aí de trás, filha. Assiste daqui, dá para ver você. Mostrando o som. Ai, desculpa, hoje Deixa ela assistir, de onde ela quiser, ela é linda. Ai, mostrando suas vivências e tudo. E é bem interessante não mostrar só o ponto de uma pessoa, mas sim a vida, a dificuldade de várias outras pessoas e como elas se comportam e vivem a sua vida e como a cada dia passa por esse ambiente e pelo social também. É isso mesmo. E nós estamos aqui com a Vita, o nome dela já foi citado. A Vita, eu tenho a honra de conhecê-la desde o início do Reconvexo. Foi uma das primeiras pessoas assim que bateu papo com a gente, né? Nós tivemos assim, quando live não era nem se pensava em ter live como hoje em dia, né? Live toda semana. Nós tivemos um encontro onde participou a Vita, participou a Sheila, né? Nossa queridíssima da APROF, e participou o Mário Vilhena. Então, foi um bate-papo. Mário Vilhena é o fundador do Instituto Leon Reconvex, também uma pessoa afetada pela neuropatia óptica hereditária de Leber, e que nasce dele
essa iniciativa de fundar um Instituto Lyon Reconvex. Então, ali nós batemos um papo, foi a primeira proximidade que eu tive com doenças raras na minha vida, né? Tem 5 anos, e celebrando aí esse aniversário de 5 anos, nós trazemos a Vita para bater papo conosco, mas também trazemos a Vita porque ela faz parte de uma organização, de um evento que aconteceu recentemente, que foi o 4º seminário sobre doenças raras, né, na Câmara Municipal, e foi incrível, eu tive a oportunidade de assistir do começo ao fim, então a gente vai bater um pouco de papo sobre isso, vai conversar sobre isso, mas deixa eu apresentar a Vita para vocês saberem por que eu aprendo muito com essa mulher. A Vita Guiar de Oliveira, ela é presidente da Associação Brasil Huntington, que é uma doença rara, hereditária, que causa impactos assim muito severos nos movimentos do corpo, né? Porque ele começa essa afetação no sistema nervoso. Então ele vai trazer aí várias consequências que nós vamos conversar com vocês sobre isso. A Vita, ela atua como conselheira estadual de saúde, representando a APROF, que nós citamos aqui, que a presidenta é a Sheila, que a APROF significa Associação de Doenças Falciforme. A doença falciforme é uma doença que acomete os glóbulos vermelhos, que leva à anemia falciforme e outros desdobramentos. Outro dia a gente conversa mais sobre isso, mas vale conhecer a própria, inclusive, para poder apoiar. Ela faz parte do Conselho Estadual e faz parte da comissão da pessoa com deficiência. Então, além, né, de ter uma doença rara, né, tratar esse assunto da doença rara, trata também dos desdobramentos da doença, que torna a pessoa uma pessoa com deficiência. E ela mantém de uma forma muito vigorosa, né, todas essas informações, toda essa articulação. Ela é membro da Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde da Pessoa com Patologias, do Conselho Nacional de Saúde, nessa comissão de patologias e de doenças raras também no município de São Paulo. Então, é uma pessoa extremamente inteirada a essas lutas das doenças raras, né? Sobretudo essa doença que é a doença de Huntington, que, como em geral, né, Vita, nasce primeiro na família e aí, ou com a própria pessoa, e aí a motiva a ir para a luta. Então, hoje nós estamos chamando essa live aqui, nós vamos falar também sobre essa união, a união de lutas e de forças pela garantia de direitos. Então, Vita, por favor, dê a sua saudação, que nós estamos com muito desejo de conversar contigo, de ouvi-la, e já deixo aqui meus parabéns. O seminário na Câmara Municipal, no final, né, no trânsito entre fevereiro e março, foi excelente, as falas foram muito potentes, e as pessoas podem acessar, porque ficou gravado. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre a vida, não, porque aquele evento ensinou muito. Oi, obrigada, Valéria, né, pela sua oportunidade. Também agradeço o Instituto Lyon, né, certo? É Lyon Reconvexo, né? E sei que também trata de uma doença rara, né? Depois a gente precisa conhecer mais, porque a gente sabe que as doenças raras, as lutas são semelhantes, né? Tem a busca de diagnóstico, é a busca de tratamento, as buscas de terapia de apoio, né? E então é essa luta que a gente trava, né? Assim, a todo momento, né? Não é só em relação ao seminário, em relação a um congresso, né? Mas, assim, é o dia a dia, você está visualizando as pessoas e as suas necessidades, né? Tá? Então, hoje, estou aqui, a gente vai falar um pouco do congresso, um pouco de conferência, né? Certo, né? E um pouco da nossa luta dentro aqui da capital, de trazer as doenças raras, né? Fazer parte do programa municipal de saúde do município de São Paulo, né? Então, foi uma luta grande da gente estar inserindo, né? Essa programação, né? E a gente vamos trocando as ideias aí, as conversas, né? Quero também saber do pessoal que tem a neuropatia óptica hereditária de Leber, né? Como é que eles travam as lutas lá dentro dos seus estados, dentro dos seus municípios, né? Como que também a gente pode trocar, né? Tá? Então, aí você citou, né? Eu estou na presidência da Associação Brasil Huntington, né? Então, Huntington é uma doença rara, né? Ela é genética, neurodegenerativa e incapacitante. Então, leva a pessoa a ser incapaz, né? Com o decorrer da evolução da doença.
e ela é transmitida pelo pai ou pela mãe aos seus filhos, né, e a chance de transmissão é 50%. Então, você pode achar uma família lá que tem, vamos supor assim, 3 filhos ou 5 filhos, né, pode ser que 2 tenham a doença e pode ser que não tenha, pode ser que nenhum tenha doença, pode ser que todos tenham doença, né? Então, é uma doença, né, como ela traz, ela é muito estigmatizante, porque ela traz esse movimento involuntário, então você mexe com o pescoço, mexe com as mãos, né, são os movimentos coreicos, né, e esses movimentos às vezes incomodam muito quem o vê, né, tá? Então você vai, com esse, geralmente atinge mais na fase adulta, na fase produtiva, que a gente chama, né, e aí, de repente, você começa com um olhar meio distante, você não começa a não ter, assim, uma forma de você lidar, né, com o seu dia a dia, né, você começa a esquecer as coisas, né, então a gente chama da questão da cognição, a memória também não fica tão boa, né, e também tem alteração de comportamento, muitas delas têm alteração de comportamento, tá? E a busca, né, às vezes a busca, se você tem na família, então você já sabe mais ou menos como você se localizar, você vai procurar dar entrada numa atenção básica, né, que é a porta de entrada, e aí se você pega um médico que tem um conhecimento melhor, né, ou uma sensibilidade maior, né, que às vezes não tem um conhecimento, tem uma sensibilidade, fala, isso aqui pode ser, isso pode ser, às vezes fala, isso aqui pode ser Parkinson, isso aqui pode ser outra doença, né, tá? Geralmente confunde com Parkinson, né, no contexto, confunde né? com Parkinson, às vezes confunde com Alzheimer também, quando tu já está na fase adulta, né, certo, né? Uhum. Quando está essa fase de esquecimento de pessoas que tá do comportamento mais acentuado, né, então também pode se confundir com Alzheimer, né? E aí o médico faz a anamnésia, né? E dentro da anamnésia ele pode ver que é uma doença genética hereditária, então fica melhor para ele pesquisar. Isso estou falando do clínico lá da UBS, porque na UBS não tem um neurologista, né? Tá? Então, se ele tiver esse time, né, de ver essa visualização de fazer uma anamnésia, ele encaminha logo para o neurologista, né? Aí fica mais fácil, né? Se o neurologista ele compreende um pouco mais, nem todos têm assim, essa interação, a gente sabe que alguns neurologistas ainda não têm tanto conhecimento, mas a grande maioria tem, né? E aí, né, ele vai sugerir o teste diagnóstico. Aí a gente depara com um grande problema, tá? O teste diagnóstico, ele não está na rede pública, né? Tem alguns locais que fazem e outros locais não fazem. Então, os locais que são pactuados com o Estado, né, são os centros de referência de doenças raras, né, que assim, geralmente são as universidades públicas, né, esses centros geralmente estão fazendo, mas ele tem que ter uma pactuação com o Estado e com a União para receber verba em cima da portaria 199/2014, certo? Então, acho que vocês também devem conhecer nessa portaria, né? Aí sim, aí você tem... Falamos dela na live passada, Vita. Ah, é? Inclusive, Ela é famosa, né? Ela é muito famosa, né? E aí, então, você tem esse centro de referência, aí sim, as pessoas de ranking que chegam até esse centro de referência, né, que eles são pactuados, eles eles fazem o teste genético, né? Aqui em São Paulo, a gente ainda não tem na rede pública o teste genético. Então, o que acontece? O médico neurologista, né, ele não pode prescrever alguma coisa que não está dentro da rede, tá? Então, veja bem, eu passei no neurologista, né, o neurologista vai me detectar que eu tenho uma doença, ele fala assim, mas eu não posso passar o teste a gente não faz aqui, tá? Aí a pessoa tem que recorrer a um neurologista fora, né, para a pessoa prescrever o teste. Tá? Gente, que contrassenso é esse? Então, mas não pode. Assim, o medicamento, você tem um medicamento que você usa, você faz um uso, né? E aí ele é bom para você, o que acontece, né? Se a rede pública não estiver, o médico não pode prescrever. Seja qual medicamento. Pode ser uma cibalena, que é a coisa mais antiga que existe, né? Mas se não tiver na Rename ou na Renume, o médico não pode prescrever. Tá? Então, tudo está dentro de uma estrutura organizada dentro do SUS, né?
E aí se emperra muito nessa questão. Então, o que acontece para as pessoas terem esse exame? Às vezes tem, assim, vamos supor, os hospitais universitários, eles não pactuaram, né? Mas eles têm algumas pesquisas. Então, dentro da pesquisa é coberto o teste genético, né? Aí a pessoa consegue fazer. Até outro dia eu estava conversando com a médica, ela atende no Hospital São Paulo, ela falou, não, então os pacientes aqui tudo já fizeram, né? Tá, o que eu estou atendendo aqui já fizeram. Mas a gente sabe que tem essa questão do viés da pesquisa, porque se não tiver pactuado o serviço, não faz mesmo, não tem jeito, né? Tá? Eu entrei em contato com o departamento de genética do Hospital São Paulo, não é genética, e tem o pessoal da pesquisa, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele falou, olha, muito difícil chegar o paciente para a gente. Eu falei, Vitor, não estou falando de Huntington, estou falando de doenças raras, tá? O nosso departamento de genética, né, ele não está recebendo o paciente, tá? E se recebe, a gente também não tem para onde fazer os encaminhamentos. Então, está sendo estudado, né, essa forma de chegar nesse departamento, de chegar e a pessoa ser encaminhada para fazer o teste, né? Então, a gente está, esse ano... Eu vou aproveitar a pergunta da Verônica Araújo, que está aqui no chat, e o SUS pode atualizar esse teste genético? O que a gente tem que fazer enquanto sociedade? Isso, né? Então, teria que estar atualizando... Se modifique? O teste genético está dentro da portaria 199, tem que pactuar. O Estado tem que fazer a pactuação com o município. E aí é uma coisa complicada, porque sabe, o Estado tem pactuação com a Unicamp, tem pactuação com o Ribeirão Preto, né? Tá? Então, aí se faz, né? Tá? Agora, aqui em São Paulo não tem a pactuação, então aí a gente não consegue. Né? Tem Guarulhos faz o teste genético, mas quem arca é a Prefeitura de Guarulhos. Caraguatatuba, uma pessoa, a gente descobriu uma pessoa com Huntington lá e ela conseguiu fazer o teste, né? Pela Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Então, eles conseguiram resolver, né? Tá? Sim. Acionar o Ministério Público não daria certo? Aí sim, você pode acionar o Ministério Público, Defensoria Pública, então você tem que usar esses canais, né? Eu pensei em ministério para isso mudar, né? De lá de cima para o Brasil inteiro. Isso é um absurdo. Sabe-se o que usar, sabe que exame fazer, mas eu não posso fazer nada porque não está numa lista. Gente, a lista não pode ser mais importante que uma vida. Ah, com certeza. Eu gostaria de falar aqui que a Verônica ela colocou novamente que em Recife o teste genético particular é muito caro, né? E eu gostaria aqui de dizer também que os testes para Lyon via SUS são feitos só em pesquisa, né? Como você falou, o teste genético. E também é muito alto custo. É uma semelhança aí que a gente também passa, né? Falando em teste genético. Realmente é muito caro. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para você, Vita, a respeito do medicamento, né? A idebenona, que é um medicamento que não tem no Brasil, ele só tem manipulado no Brasil, né? E ele tem, e no exterior não, no exterior ele tem pelas indústrias. E ele tem pesquisas que dizem que ele melhora, realmente, ele melhora a visão das pessoas, né? Só que, assim, em grande parte, ele ajuda a frear a doença, ele é um antioxidante bem poderoso. E algumas pessoas conseguem esse medicamento por meio da judicialização, né? Aí vai do entendimento do juiz se libera ou não. Eu gostaria de saber se o medicamento para Huntington também pode entrar nessa judicialização e os pacientes conseguirem. Sim, a gente tem, no ano passado, foi registrado o primeiro medicamento para Huntington, para um dos sintomas, apenas um dos sintomas. Esses sintomas são os movimentos coreicos, tá? Então, foi um medicamento desenvolvido pela farmacêutica Teva, né? E aí eles fizeram todo o trabalho, todo o arcabouço legal para fazer o registro, né? Fez o registro, entrou na CEMED, né? Que é a comissão que trata de custo dos medicamentos, né? E aí ele saiu dessa fase, né? Então, hoje, assim, quem tem esse medicamento são fornecedores, né? Então, esse medicamento ele não está na prateleira da farmácia, né? Ele está simplesmente assim com fornecedores que você tiver a receita médica, você pode adquirir ou através de um custo elevadíssimo, ele é muito caro, tá? Ou através da judicialização, tá?
E é um medicamento que ele vai conter a coreia, mas, assim, ele tem que ter um acompanhamento bem próximo, né? Um acompanhamento médico bem próximo, porque ele pode provocar depressão, né? E a doença de Hunt já é uma doença que tem muita depressão, né? Então, ele está sendo ainda está sendo estudado, né? Para vários médicos, às vezes, ainda não tem, assim, uma forma mais rápida de estar prescrevendo por causa do preço, né? E também, talvez, também pode ser efeito colateral, né? Então, a gente, na verdade, não temos medicamento ainda, né? Assim, você fala, lá, tá lá na lista do SUS. Não tem. Olha, você pode, então, adquirir através de judicialização. Pode. Você pode até adquirir, né? Tá? Mas você tem que passar no médico particular, ele tem que te receitar, né? Ele tem que te acompanhar, né? Uhum. E aí você tem um medicamento. Né? Para Huntington, existe estudos com o canabidiol? Tem, assim, o canabidiol, né, graças a Deus que ele está aí, né, posto, né, isso, a gente acredita nessa terapia, né, também, certo? É mais uma terapia que está ajudando várias doenças, né, e o Huntington já tem, muitas pessoas com Huntington estão tomando o canabidiol, muitas estão tendo efeitos positivos, outras não estão fazendo efeito, né, então a gente não tem um estudo científico, né, dizer o seguinte, olha, o canabidiol é bom para Huntington? Eu vou falar assim, sim, né, pelo grupo de pessoas que a gente está vendo, sim. Só que tem pessoas que o organismo dela não está respondendo, né? Tá. Certo? Então, às vezes, assim, em termos de comportamento, está ajudando muito, a pessoa está ficando mais calma, né? Até dos movimentos involuntários, a pessoa também está ficando mais calma, talvez por causa o cérebro não está produzindo muito esse descomportamento, essa agressividade, né? Também os movimentos involuntários, dá a impressão também que ele fica um pouco que acompanha, né? Tá? A pessoa está mais ativa, né? Então, a gente tem uns resultados assim bacana, vamos dizer, bacana, né? Tem gente que conseguiu, não comia mais com a mão, de repente começa a comer com a mão, né? Tá? Então, tem sim. Agora, a gente só não tem os estudos científicos comprovando, né? Que o canabidiol é bom, né? Tá? A gente está tendo a cannabis, né? Ela ainda está muito na parte das pessoas, ainda vamos falar assim, não são testadas, né? Mas ela está sendo, tem um avanço popular muito grande, né? Uhum. Deu um avanço muito grande, né? O movimento por ela, né? Cresceu o movimento bastante. Por ela, e aí as pessoas também realmente tomando mesmo, né? Sabe, fibromialgia, a epilepsia foi a pioneira, né? Isso, né? Ela que saiu, né? Tá? Alzheimer, né? O pessoal tá... Tem várias doenças. Alguns níveis de autismo, né? Autismo, sim, né? Então, a gente vê que ela está ficando bem popular, né? Agora, a gente precisa de mais estudo científico, né? Para estar comprovando, isso a gente está precisando, né? Tá? Eu até acredito que tem muita gente, a doutora Carolina, né, é uma pessoa estudiosa no assunto, creio que vai ter grandes respostas aí em estudos, né, da cannabis, né? Então, a associação, ela existe há quanto tempo? A associação, ela vai fazer, acho que agora 26 anos, né? Tá, de 90, é uma associação já bem madura. Dá uma pincelada para a gente na história da associação, que tem gente aqui no chat um pouco curioso. Tudo bem, dou sim, né? Tá. E, Alexandre, pode entrar na conversa, tá? Que a gente não está nem dando tempo, porque o desejo de perguntar é tanto, meu querido. Você já vai entrando no barco aqui. Isso. A associação, ela inicia sempre dentro do sofrimento, né? Falando em doença. Ela inicia assim com a observação de um médico psiquiatra. Ele estava fazendo o seu doutorado lá na Unicamp, né? E aí ele vendo o sofrimento das pessoas e no seu ir e vir, né? Tá? E sem um amparo mesmo, né? Assim, troca de informação, troca de experiência, né? Somar as experiências de um para outro, não é isso, né? E assim,
sem amparo legal, sem amparo terapêutico, né, certo? Então, ele chamou um grupo de pessoas, né, para se formar essa associação, tá? Então, ele conversou com a Gorete, que é uma das pessoas que iniciou o processo, né, e conversou com ela, ela falou, Gorete, chama mais pessoas, né, vão localizar pessoas no Brasil, e vão chamar para fazer uma associação. Eu acho que seria um grande avanço para uma associação, porque você vai poder discutir mais, você vai inteirar mais do assunto, né? Deixar a doença mais clara, né? Tá? Não ocultar tanta doença, né? E assim iniciou, né? Então, iniciou com uma reunião, veio gente de Brasília, veio gente de outros estados, que agora não estou me recordando, mas lembro mais de Brasília, o Brasil ficou bem forte, né? Aqui do interior de São Paulo também, né? Veio bastante gente, né? Pessoal de Campinas, pessoal de Mojimirim, né? E aí formaram a associação. Então, a associação ela tem como missão dar apoio às famílias e divulgar a doença de Huntington, tá? Então, um dos principais, o norte dela é mais ou menos isso. E depois a gente foi assim também crescendo com outras vertentes, né? Da participação das políticas públicas, né? A gente participa bastante, né? E interferindo em alguns PL, depois eu até posso contar a questão de PLs aqui, né, que a gente está com um PL muito bom lá na Câmara dos Deputados, né, e então ela nasce assim, ela nasce desse sofrimento, né, de trazer. E aí, com a constituição da associação, a gente começa a criar um banco de dados de todas as pessoas que vão entrando em contato, né? Vão entrando em contato, então marca no caderno, digita, né? Antigamente era tão difícil as coisas, falava no orelhão, né? Eu me lembro, agora te contando essa história, que ela ficava pondo fichinha, né? Um monte de fichinha para conversar com pessoas, né? E as pessoas, às vezes, até tinha, assim, para marcar o horário de ligar, né? Olha, liga a tal hora que eu vou estar lá, né? Então, assim, foi uma grande atenção mesmo com as pessoas, no sentido de dar orientação e entrar também. Foi muito assim, interessante também, que recebeu muito apoio de médicos, né? Médicos, aí começou a ter o contato com a Associação Internacional, então começou a ter mais conteúdos, né, sobre a doença, tá? E ela foi se expandindo nesse sentido. A gente conseguiu realizar um congresso internacional em 2014, né, sobre a doença de Huntington, foi aqui no Rio de Janeiro, então isso foi uma coisa muito boa. Tivemos uma audiência com o Papa Francisco, né, levou uma caravana aqui do Brasil, isso foi em 2016 ou 2017, né, e foi convidada assim, toda a comunidade de Huntington do mundo, né, então estava lá muitos países, muitas pessoas com Huntington, né, e a gente, o tema, né, o tema e o lema da audiência era assim, doença de Huntington oculta nunca mais, né, porque você sabe que foi muito lindo isso aí, né, não vamos mais ocultar, né, e porque assim, a dificuldade de lidar com a doença, porque como a doença traz muito estigma, as pessoas realmente ocultam mesmo, né, então é o sentido de ocultar, né. Então, a gente também deu uma boa alavancada depois dessa audiência com o Papa, ter uma boa visibilidade, né? Tá? E hoje, a gente continua participando do congresso. Você está falando, eu estou correndo aqui no outro computador, o cursor aqui, o mouse, e estou vendo as imagens, né? Da Associação de Apoio às Famílias com Doença de Huntington. Gente, o link está aqui na descrição desse vídeo. Depois de terminar aqui, vocês podem ir lá para conhecer um pouco mais. O trabalho é realmente muito sério, é grandioso, tem um alcance incrível na vida das pessoas, dá esperança, qualidade de vida, né? Traz o que assim tira dessa obscuridade essa doença. É uma doença como outra qualquer, ninguém precisa ficar escondido no fundo de uma casa, no fundo de um quarto, porque tem uma doença, né? E a associação ABH, né, que como se chama carinhosamente, né, na sigla, ela traz muito essa discussão em evidência, e isso é muito bonito. Todos nós temos direito a uma vida social, né? Isso. Então, e a gente, como você sabe, a gente participa de tudo que vem, a gente vai participando, não é isso? Então, na pandemia, nós vamos participar das lives da Pastoral da Saúde, né? Certo?
E aí a gente estava falando sobre a doença de Huntington, né? E apareceu uma psicóloga, né? E ela falou, eu estava falando sobre o comportamento, ela falou, a gente podia fazer uma ponte com o Mackenzie, né? Tá, eu vou conversar, que ela fazia psicologia lá no Mackenzie, ela estava terminando o curso. E daí surgiu um grande atendimento via online, né? A Tatiana, que é uma pessoa que é psicóloga, ela coordena os atendimentos, então ela se interessou pela pauta, né? Trouxemos o pessoal do Mackenzie para dentro da associação, eles começaram a atender, os estagiários começaram a atender as pessoas, né, sob a supervisão da Tatiana e também lá do pessoal do Mackenzie, né? E cresceu, e foi uma rede de atendimento no Brasil inteiro, que era online, né? Então atendia pessoa com doença, com a doença, atendia as famílias, né? Atendia a pessoa em risco, né? Foi uma coisa assim, muito boa, muito bacana mesmo. E cresceu tanto que a Teva Farmacêutica ela abriu um concurso para atenção à saúde, humanização à saúde era o tema, né? Aí nós mandamos nós participamos com 3 projetos, né? O da Tatiana foi vencedora para fazer a ampliação desse serviço com mais profissionais, né? Então, cresceu e cresceu mesmo. Então, você vê, são oportunidades que você não tem o custo, não é isso, né? Você não precisou pagar, né? Mas você tem um resultado muito bom, né? Então, o pessoal gosta desse atendimento, e desses profissionais que formaram o Mackenzie, muitos deles estão nos ajudando também a atender, né? Uns de forma, às vezes, gratuita, às vezes também eles têm que colocar um preço, né? Mas estão ali junto com a gente, né? Tá? Então, é essa. Às vezes, eu luto bastante também, a gente poderia ser uma associação que pudesse prestar um serviço assim, mais de assistência também, né? Então, a gente faz, assim, faz algumas parcerias. O Grito dos Excluídos nos ajuda bastante nesse sentido. Às vezes, a gente faz umas entregas de cesta básica. Na pandemia, eles ajudaram bastante, a gente fez as entregas, né, de cesta, né? E aí também, né, a gente também gostaria muito de ter trabalhos das multidisciplinares, né, mas a gente faz mais um encaminhamento dentro da rede de SUS, né, tá? Então, as pessoas têm que buscar esse encaminhamento, a gente sabe que um tratamento de fisioterapia dentro da rede SUS, ele tem o tempo certo, né, vamos supor, se são 3, 4 meses, são 3, 4 meses, que você tem que sair para abrir a fila para o outro. E as doenças neurodegenerativas, elas para sempre, né? Tá? Então, é para sempre. Então, esse também é o grande gargalo para a gente para as pessoas com Huntington, né, teria que ter uma rede mesmo, né? Porque ele precisa a vida toda. Apareceu a doença, ele vai ter que precisar de fono, de físio, de psicólogo, de nutrição, né? Tá? Então, teria que ter uma rede de atendimento para Huntington. Eu vejo as imagens das pessoas afetadas pela Huntington, né? E realmente elas ficam muito magras, não conseguem mais se alimentar com qualidade, né? Eu acho que deve ser um dos fatores. Esse movimento também dá muita perda, né? Muita perda de energia, né? Acelera o metabolismo. Né? Me diz uma coisa, nos diz uma coisa, aliás, a Casa dos Raros, né? Que foi inaugurada agora em Porto Alegre, né? E temos aqui em São Paulo, foi dito no seminário, que aqui em São Paulo já tem um terreno escolhido, e etc. Qual é o maior ganho da gente ter a Casa dos Raros? Eu acho que está muito implícito em tudo que você está falando, mas eu acho que vale a pena ficar registrado para as pessoas entenderem realmente, né? E passarem, inclusive, a apoiar esse projeto, essa política pública, né? E aí, então, eu deixo a pergunta para você, qual é o grande ganho de nós termos então, eu vejo assim, né, a Casa dos Raros em Porto Alegre, e também que eles querem fazer o Hospital dos Raros, vai ser o primeiro hospital de doenças raras, né, estão até dizendo que seria do mundo, né, e já, por não conhecer tudo, né, talvez pode ser, né, certo, né, mas é um grande avanço, né, seja essa dimensão, mas é um grande avanço, né. Eu creio assim, né, que vai ser um hospital que ele vai trabalhar com muitas doenças raras, né? Vai ser um centro de pesquisa muito bom, né? Isso vai ajudar bastante as pessoas com doenças raras. Eles têm um compromisso, porque isso é pautada no contrato, que foi um contrato de doação de terreno, né? Foi um comodato, né? Então, o município doou o terreno, e em contrapartida eles vão ter que atender 65% via SUS, né? Tá? Então,
Isso é muito importante, né? Então, eu acho que pode ser que pega a capital e também ele pode expandir pegando não posso assim dizer o Brasil todo, né? Não sei se teria essa capacidade, mas de repente pode ter uma capacidade, tá? De pesquisa, uma capacidade de você estar fazendo, treinando os médicos, né? Ser um centro de treinamento, né? Certo, né? E esse treinamento ele pode ser um multiplicador para os outros estados, né? Então, eu creio que vai ser um grande ganho mesmo para as pessoas com doenças raras e seus familiares, né? Certo? E a gente espera que isso aconteça, né? Não que demore tanto, né? Mas eu sou super favorável que as doenças raras, ela também tem que ter esse trabalho dentro das universidades, né? Tem um trabalho de universidade pública, tem que ter esses centros, né, de aprendizado, porque a universidade, ela tem o tripé, que é o ensino, né, a pesquisa e o acolhimento, e a assistência, né? A assistência, o ensino e a pesquisa. Então, a universidade ele tem esse compromisso com a população, né? Principalmente a universidade pública, né? Ele tem que estar centrado nesse tripé. Então, a gente não pode descartar, né, as universidades, tá? A universidade pública, né, do interesse público, formando médico, formando uma assistência adequada, né? E trabalhar junto com a Casa dos Raros, com o Hospital dos Raros, né? Então, eu Mais vejo... do que legítimo, né? Uma universidade pública é custeada com imposto, né? Isso, Com né? os tributos. Isso. E a pessoa passar por um espaço desse de educação e não retornar para a sociedade, eu passei por universidade pública. Eu percebo isso como uma grande falha, porque deveria ter uma contrapartida de todos que passam por lá. Né? Nem que fosse um trabalho voluntário, mas fosse obrigatório. Né? Isso. É uma devolutiva mesmo, né? Voluntário obrigatório na mesma frase é estranho, né? Mas que fosse um termo de compromisso, né? De que a pessoa vai passar pela É universidade verdade, você e falou uma ela coisa muito deveria interessante. retornar para a própria sociedade, Uhum. porque a sociedade pagou essa universidade e os mais pobres pagam mais ainda do que os mais ricos, né? Percentualmente. Você tocou até num ponto, um termo de compromisso, né? Fazer um TAC, né? Termo de ajuste de conduta. Certo? Você estudou na universidade pública, você tem que retribuir para a sociedade, né? Não tem outro jeito, né? Certo? Com Ele te certeza. ajudou, você... Na Uma verdade, no sugestão. Brasil, Diga, não, diga, Alexandre. Você na está falando verdade, demais. na verdade, a gente aqui, como brasileiros, a gente já paga muito imposto que é sobre bens e serviços. Então, no mínimo, como contrapartida, dependendo do curso, medicina, psicologia, isso de alguma forma deveria voltar como Direito. serviço prestado para a população. Uhum. Você vê, ela tem toda a razão, a gente está tocando na medicina, né? Mas acho que todas as áreas, né? Ela é direito, né? Como a gente precisa de advogado, não é isso, né? Assistente social, como nós precisamos bastante, né? Então, é uma devolutiva mesmo, né? É administração, né? Nossa, ajudar na administração de CRAS, de posto de saúde. Mas, O enfim... terceiro setor, né, que muitas vezes responde aos vácuos que o Estado deixa, né? Isso, que o gestor vai ocupando, né? Então, você vê, se a gente tivesse essa ajuda mesmo, né? Seria uma coisa de compromisso, ajudar o terceiro setor, olha que maravilha, né? São pautas para levar para a conferência, não é isso, né? É isso aí. Nessas rodas de conversa, assim, a gente trocando ideia, que a gente percebe algumas pautas que a gente necessita de uma atenção maior para sugerir medidas públicas para complementar ou melhorar o que está aí. A Verônica lembrou psicologia, o quanto a saúde mental está abandonada, né? Eu fico impressionadíssima, né? Eu que navego aí por várias situações, né, de apoios, a saúde mental está totalmente negligenciada. Você sabe, eu estive participando, Valéria, né, da Conferência de Saúde Mental do Estado de São Paulo. E lá
a gente estava levando também a pauta das doenças raras, né? Sabe? Então, onde a gente vai, a gente leva a pauta das doenças raras, né? E até citei o exemplo de Huntington, que mexe com o comportamento, né? Tá? E aí eu ouvi de pessoas, assim, de top, né? Falando assim, mas trazendo doenças raras para a saúde mental, tem alguma coisa... Ai, não, eu vou até fechar meu microfone aqui, que eu vou... Sabe, eu falei, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver. Na Mas isso daí verdade, você pode levar para a conferência de saúde. Eu falei, mas eu tenho que levar na conferência de saúde e trazer aqui também, aqui é nosso espaço, né? Com certeza. a Então, saúde mental ela engloba muitas até partes, uma né? dor muda o seu comportamento, né? Com certeza. Uma coisa que é interessante, que a gente sempre fala da saúde mental das pessoas afetadas, né? O quanto isso é necessário, porque tem a questão do diagnóstico, tem a questão da inclusão, é o mercado de trabalho, a convivência social, enfim, tem várias questões envolvidas. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi uma entrevista sua, Vita, é quando você toca no assunto dos acompanhantes de Huntington, né? Os de Lyon nem sempre precisam de um acompanhante constante, mas em Huntington é um acompanhamento constante. Muitos familiares acabam fazendo esse acompanhamento de perto, porque não tem condições de custear um cuidador, e com isso acabam deixando de lado outras funções, né? A função de mãe, a função de pai, até um trabalho que a pessoa tem que deixar para acompanhar aquele familiar. Então, a assistência psicológica, a saúde mental, né, de uma forma geral, para essas pessoas também é completamente necessária, é totalmente necessária. Né? Esse é um ponto também a se observar. E sem contar as questões de custo mesmo, né? São muitos os custos envolvidos, a alimentação interal ou parenteral, né? Aquela que é feita por sonda. Esses alimentos são muito caros, né? São muito caros. E, enfim, né? Não se pensa muito no acompanhante. E é estritamente necessário em vários casos. Então, Fernanda, hoje assim, já está falando bastante na questão do acompanhante, tá? Mas até então realmente era muito difícil mesmo de você ver o acompanhante, porque uma pessoa ela sofre muito, né, diante daquele sofrimento do seu parente que está ali sofrendo, né? Então ela sofre por ele e ela sofre também internamente, né? Porque a vida dela ela resume naquela pessoa, né? Tá? Então às vezes ela reclama, mas imagina, né? Se ela não está cuidando, ela não está bem, certo? Então, ela esquece que ela tem que passear, ela esquece que ela tem que comprar uma roupa, que tem que sair, tem que se pintar, né? Ela fica no seu dia a dia ali em função da pessoa. E isso é totalmente estressante mesmo. Então, se ela tiver um acompanhamento psicológico, vai abrir a mente dela, né? Para ver outras vertentes da vida. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um auxílio, de um auxílio financeiro, né? Do Estado, né? Do Estado que eu digo da União. Ela precisa disso, de um auxílio, né? Pode ser um BPC ampliado, né? Ela tem que ser vista mesmo como até uma profissional cuidadora, né? Tá? Para ter algumas requisitos legais para ter esse amparo. Tem muitos PL lá na Câmara Federal a respeito de cuidador, né? Então, a gente tem que pegar esses PL, tem que somar junto com as pessoas que estão lá, né? Porque a doença de Huntington é uma doença que precisa muito de cuidador, e não ser Huntington, você olha para todos os lados, né? As pessoas com outras doenças, seja Alzheimer, seja Parkinson, né? Tá? No decorrer do processo da vida, elas vão precisar desse cuidador, né? E esse cuidador, muitas vezes mesmo, é um familiar. E às vezes, assim, a pessoa tem a doença e tem um filho, né, que também é doente, né? Então, ela passa a ser uma pessoa doente cuidando de outro doente, né? E aí a coisa fica muito pior ainda. Então, há necessidade de um cuidador de fora, né, para dar suporte para a família. E como pagar? Né? O cuidador de fora, ele é caro, né? É um cuidador que você tem que registrar, você tem que pagar o 13º, pagar as suas férias, né? É um empregado dentro de uma lei que você tem que cumprir, que é justo, né? Dessa forma, né? Tá? E hoje, para o cuidador, ainda não tem nenhuma ajuda, né? Nenhum Não, auxílio. cuidador não tem, Não tem nada. Só tem os PL, né? Tá? Que tá lá, né? A gente torce para que esses PL avancem agora com o governo popular, né? Um governo que pode estar pensando, graças a Deus, né? Pensa dessa forma, né? E a gente consiga, né? Passar
algum benefício legal para o cuidador, né? E como faz diferença você ter um governo aberto para o diálogo, né, Vita? Nossa, mas Então, agora, então, não sei se vocês viram também, foi lançado agora o programa de um dos mais médicos, né? E na fala do presidente, ele toca na questão das doenças raras, porque eu vejo o seguinte, eu vejo os agentes comunitários de saúde, né, um grande vasculhador, né, das doenças, porque ele vai visitar, ele conversa com a família, ele traz o retorno. E os mais médicos vai nos ajudar muito, né? Porque são médicos desprendidos, que vão para as periferias, né, que vão para as ribeirinhas, que vão para onde precisar, eles estão lá, né? São bem mais desprendidos do que os nossos aqui, desculpe, mas é a verdade. Né? Senão o SUS não teria chegado nesse nível que chegou se nós tivéssemos pessoas com esse comportamento aqui. O Lucas está dizendo, mas os médicos, quando saem da faculdade, alguma coisa assim, não dá para ter, porque essa doença precisa de especialista. Mas o que a gente está dizendo é que nós precisamos de uma rede de atendimento. Uhum. Né? O especialista faz parte dessa rede, mas o atendimento inicial poderia ser otimizado se esse estudante de medicina saísse da faculdade imbuído desse termo de compromisso, dele ter que atender por um período. Né? É o retorno, a contrapartida dele com a sociedade que custeou ele ficar na faculdade, né? E tendo mais médicos, né, essas pessoas aí, essa rede de apoio, vai ser possível dar muito mais atenção para cada pessoa atendida. Né? Isso é fundamental. Eu acho que o médico ele tem que ir para a rua, ele tem que treinar, até porque, à medida que ele tiver mais pacientes, ele vai ter mais treino, ele vai conhecer mais doenças, mais sintomas, e ele vai atender muito melhor, seja na rede privada, ele for, e talvez fique mais humano, né, mais humanizado, tendo esse contato com o público. Falando dessas casas dos raros, uma sugestão, e tudo nasce de conversas assim, é que essas casas dos raros tivessem espaço para profissionais de todos os estados, ser asseguradas vagas para todos os estados para poder participar, né? Porque daí teriam representantes com contato com várias doenças raras, né? Isso eu acho que traria uma riqueza muito grande para as pesquisas, né? E para os próprios estados. Então, lá no Rio Grande do Sul, eles estão colocaram um questionário, né? Então, você abre aquele questionário e você se cadastra. Então, você vai falar se você tem a doença, né? Que doença você tem. Eles estão fazendo um banco de dados, né? Então, eu achei também assim, interessante que vão poder depois até juntar as doenças que tem, né? Chamar um especialista para estar conversando, né? Dar uma capacitação, né? Então, eu só voltando à questão dos mais médicos, os mais médicos eles vão detectar, não é isso? Né? Lógico, vai precisar de um especialista, eles vão encaminhar para um neurologista, né? Eles vão ter essa capacidade maior, né, de entrar no território, não é isso? Né? Eu vejo assim, esses médicos entrando no território, né? E por falar em território, a gente, dentro aqui de São Paulo, né? Nós estamos pedindo muito para que as doenças raras entrem nos territórios. Aqui, nós temos 27 supervisões técnicas de saúde, né? Tá? Então, cada supervisão tem um interlocutor de doenças raras. Aí eu estava pedindo, né, para as pessoas pautarem nos conselhos o tema doenças raras. Aí nós temos uma pessoa que é lá do conselho a gente chama Santa Amaro, Cidade Ademar, né, que é ai, meu Deus do céu, fugiu o nome dela, né? A Fátima Malta, até ela está aqui, a Fátima Malta, ela pautou na reunião do Conselho Gestor, antes dela sair, porque o mandato dela venceu, e antes dela sair, ela pautou as doenças raras, e hoje foi a primeira reunião de doenças raras lá no Conselho Gestor, né? Então, eu falei, que coisa boa, a gente só está colhendo os frutos. É isso mesmo, tá? Frutos de muita luta. E assim, a entrada de qualquer doença é via UBS, né? Tá? Então, o UBS que é o canal, e aí você vai tendo essa sequência dentro da rede. É difícil? Falamos sobre a questão da regulação, a dificuldade de uma regulação, né? Aí depois uma das pessoas que é da supervisão falou da capacitação dos profissionais, está tendo a capacitação, então já é um grande ganho, né? E falamos do sistema do CROSS, que é aquele que a gente estava falando da Universidade do Hospital São Paulo, né? Que as vagas não chegam para
o pessoal, né? Então, essas discussões que a gente vai travando e vai tentando arrumar caminhos, né? Então, a gente não pode parar. Acho que nem um minuto você tem que estar sempre atenta nessas questões das discussões. E aí, Valéria, você pediu para falar um pouquinho sobre o seminário, não é isso, né? Isso, eu estou até procurando minhas anotações aqui do seminário. Teve umas falas muito importantes, e antes que você entre no assunto, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que me cortou muito o coração. Eu percebi o quanto as lideranças estão cansadas, né? O quanto esses 4 anos que se passaram massacraram demais as lideranças, que na maioria são mães, são pais, são irmãs, são irmãos, são alguém, ou a própria pessoa afetada pela doença. O quanto foi exaustivo nesses últimos 4 anos lutar por direitos no Brasil. Isso me marcou muito. Teve muitas falas recorrentes assim que demonstrava, estava implícito o cansaço mesmo. E aí me chama a atenção de o quanto nós temos que motivar pessoas a esse tema para dar descanso para as lideranças. Né? Ali tinham lideranças que estão há 30 anos, 32 anos, 35 anos. A Vita está aí há mais de 25 anos. Né? Pessoas que estão há muito tempo lutando, e a gente precisa de renovação, gente. Vamos nos tocar por essas questões, vamos nos tomar posição de ser humano, tomar posição de cidadão, de cidadã. Tome para si uma briga legítima como essa, sabe? Ajude uma associação, escolha uma associação, 2 se você puder, 3, mas faça alguma coisa. Não dá para a gente continuar assistindo o sofrimento alheio, o cansaço de outra pessoa que abraça essa luta e não fazer nada, e levar a vida só gastando oxigênio. Né? Eu saí, né, no final do seminário, eu saí com essa dor no meu coração, sabe, do quanto as pessoas estão cansadas e o quanto é difícil passar a presidência das associações para frente, passar a diretoria para frente, né? Às vezes diretores vão se repetindo porque não tem pessoas interessadas em realmente ter compromisso com uma causa tão nobre. Só isso que eu queria registrar. Comente conosco o seminário e nos fale dos resultados dele também, né? É para motivar esse pessoal, falar, gente, dá resultado. Dá resultado. Parece que não, mas dá resultado e é muito legal. Então, o seminário, esse seria o 4º seminário, a gente fez, o primeiro seminário foi em 2016, né? Aí ficou todo esse vácuo, né? Vácuo, né? Certo? E quando foi em 2017 que a gente leva para a conferência, né? Municipal de Saúde, o tema doenças raras, né? Em 2018, a gente consegue inserir dentro da programação da Secretaria da Saúde. Então, foi um trabalho grande, né, com o conselho, né, com a secretaria. E aí, 2019, 2018, acho que 2020 foi o segundo, né? Depois foi 21, 22, 23 agora, deu 4, né? Depois a gente fez uma sequência, né? Então, o seminário, ele tem sempre o objetivo, né, de fazer a discussão sobre as doenças, sobre o tema que está sendo colocado, no caso, doenças raras, né, tá? Trazer a visibilidade, né, e também trazer mais ou menos o que está acontecendo, né, tá? Alguns resultados. Nesse sentido, a gente trouxe a história das doenças raras no município de São Paulo, a gente tentou com a Casa Hunter, que é uma das responsáveis pela Casa dos Raros, né? Então foi muito interessante. Vidas Raras, né? Que tem uma história grande também das doenças raras no município de São Paulo, todo mundo conhece também, né? O trabalho de Vidas Raras. Sentou a Jo, né, que é da Síndrome de William, uma lutadora, vale a pena você trazer ela aqui, né? A Jo, ela é escritora, ela é mãe, né? A Jo, ela começou a procurar doente nas bibocas lá das periferias, certo? E ela viu que tinha muita gente, né, doente, né, independente da doença, tudo meio que guardadinho lá, né? Tá nas suas casas, tá tudo guardadinho, né? Então a Jo faz esse trabalho muito interessante, muito bom, viaja Brasil aí afora, né? Pela síndrome de Williams, né? Procurando pessoas e aí eu também tem aqui uma, ela tá, eu anotei, essa mulher é incrível, ela tem que vir aqui mesmo. Eu até coloquei aqui, pegar o telefone com a Vita, porque ela está há 33 anos com essa associação, o filho dela já faleceu,
A filha já Era a faleceu. filha, desculpa. A filha já faleceu com a tal da doença rara e essa mulher continua com essa luta. Ela Continua é firme. uma potência, assim, ela é incrível. Eu fiquei impressionada. Eu assisti a fala dela, ouvi a fala dela, assim, com o coração assim pulsando de como é que a gente leva a vida sem olhar dos lados, né? Ela é incrível, Dona Jo. Um abraço, querida. Muito bacana, né? E aí teve a mediadora que foi da Abrale Abraça, foi a Thaís, né? Tá? Também uma associação forte, né? Que traz a talassemia, né? Que traz as doenças do sangue, né? Então, é um grupo bem forte mesmo, né? E, então, nós estamos contando lá as doenças raras dentro do município de São Paulo, né? Tá, e cada um fez as suas falas, né? Então, foi uma coisa assim boa, porque a gente trouxe a nossa vivência, né? E dentro dessa vivência eu trouxe Hunt e trouxe todo esse contexto das doenças raras, de entrar com o programa de doenças raras dentro da Secretaria Municipal de Saúde, mas dentro de um conjunto de força, não é Vita que levou, é o conjunto de força, né? Isso é muito importante ficar registrado, né? Conjunto de associação, de gestor, né? De conselho, né? Então, foi esse conjunto. E depois também a gente fez De a revisão. médicos, né? Médicos Médico, participaram. que Então, era os técnico, médicos Alexandre e Fernanda tiveram oportunidade de ouvir as pessoas, né? E de isso na fazer sua. capacitação, né? Isso, né? Quando a Né? gente fez. Doutora Carmela, fala da doutora Carmela. As colocações da doutora Carmela A doutora Marim. Carmela joga a gente lá em cima. Gente, vocês têm que localizar essa live que foi gravada. Vocês têm que escutar a doutora Carmela. Ela Então, a doutora lacrou, Carmela. assim, ela lacra o seminário do começo ao fim. Ela é incrível. Isso. Ela tem uma boa oratória, não é isso, né? Tenta ajudar da melhor forma possível, mas a gente sabe que tem uma hierarquia, né? E ela coordena o programa da triagem neonatal, do Programa Nacional da Triagem Neonatal aqui no estado de São Paulo, né? Então, dentro do estado, ela que coordena. E coordena o programa de doenças raras. Mas ela fez uma fala muito, assim, de levantar a gente, né? Direito de vocês, vão atrás, vão fazer isso, vão fazer aquilo, né? Certo? E foi bem animadora mesmo, né? Bem certa, né? O doutor Carlos Eugênio, que é o coordenador do programa de doenças raras, ele é técnico, né, mas ele faz essa coordenação, ele é geneticista, né? E está trabalhando bastante para ver se a gente consegue agora os testes genéticos para doenças de manifestação tardia, que é o caso de Huntington, e o caso também das ataxias, né? Tá? Então, se Deus quiser, vamos ver, né, se a gente consegue. Eu creio que que a gente tudo depende de uma boa vontade política, né? Que essa boa vontade política se insere dentro da cabeça das pessoas e a gente segue em frente, né? Tá? Então, a gente tem esse avanço, né? Um dos avanços também que se deu foi com a ampliação do teste do pezinho na capital, né? Então, hoje, qualquer criança que nasce numa maternidade pública aqui na capital, ela tem o direito de fazer o teste do pezinho. Lógico que você vai fazer o teste do pezinho, você não vai fazer todos os testes, né? Todos, né? Mas de acordo com como que eu posso dizer, né? Com a história do nascimento da criança, você vai aplicar X teste, outros X, se tem uma Tem um evolução. protocolo Tem um estabelecido de protocolo a seguir. acordo. Isso, obrigada. Tem um protocolo a Imagina, seguir. Tá? Mas elas estão amparadas, que nasceu aqui dentro da capital, elas estão amparadas, né? E aí foi feito esse convênio com o Instituto João Clemente, né, que está fazendo esses testes, né? Então, isso também foi um grande avanço. E agora está sendo estudada essa questão de fazer essa parceria com a Universidade de São Paulo na parte do Departamento de Genética, né? Que teve lá também o doutor Marco Antônio, que é o responsável pelo departamento, né? Então, a gente teve também uma mesa, né, que tratou do controle social. Acho que assim, a gente tem que tratar do controle social sempre, né, sempre tem que ter uma mesa de controle social para falar das necessidades de você estar olhando a política que está sendo implantada, olhando a questão de financiamento, né, tá? Então, isso é muito, muito importante. Acho que a Sheila estava nessa mesa, né, a Sheila estava a coordenadora da nossa comissão nacional
de patologia lá do Conselho Nacional, ela também estava presente, e quem mediou, o Nadir, que é o coordenador da Comissão de Patologias, também estava presente, e quem mediou foi uma sindicalista, né? Então, a gente fez, assim, uma coisa boa, somando essas frentes aí de trabalhador e de usuário, né? Depois de gestão, então, a doutora Carmela, você já falou, não é isso, né? E o doutor Carlos Eugênio, né? E os médicos foram, veio do Instituto João Clemente, que foi uma coisa assim, muito interessante, porque ele está trabalhando com esses testes do pezinho. Foi a doutora Joyce, que ela falou mais sobre as doenças de manifestação tardia, né, que ela citou o Huntington, né? E o João Clemente, e foi o doutor, que eu acabei de falar, que é o do departamento de genética, né? João Clemente, do departamento de genética, né? E depois a gente levou uma coisa, uma mesa bem diferenciada, né? Que foi a bioética, né? No acesso aos medicamentos órfãos, né? Que foi a doutora Maria Garcia, né? Ela é uma senhorinha que defende a vida, a vida para ela é tudo, não tem essa coisa de seleção de genética, não, a vida é vida, depois vê o que vai fazer, tá certo? depois vive a experiência, ela falou, né? Não, ela fez uma fala porque ela levou um estudo que aconteceu na bioética, né, que era um medicamento para doença de Pompe, uma doença de alto custo, né, que aí o parecer foi favorável para a compra do medicamento, né? Então, a gente sabe que hoje os medicamentos de doença genética, né, estão indo para uma seara de altíssimo custo, que são as terapias gênicas, né? É muito caro, gente, é muito caro. Não sei como que a gente vai fazer isso daí. Porque se ela tem uma solução para a vida da pessoa, você vai garantir a vida, né? E como você vai trabalhar com esse preço tão elevado de um medicamento custar mais de milhões de reais, né? Então, é complicado, né? Então, acho que e aí a gente assiste, né, a esse necrogoverno, esse governo de morte que acabou agora, aquele galpão cheio de medicamentos para doenças raras. Ali tinha um medicamento de 150 mil reais que foi incinerado, porque venceu durante o governo, simplesmente. Não fizeram um plano de entrega. As pessoas, né, vinham tentando através de Ministério de Defensoria Pública, etc., não tiveram sucesso a tempo, e os medicamentos simplesmente foram jogados fora. Aí a gente assiste uma conferência como o da Lyon, assiste um seminário, como o que aconteceu das doenças raras em São Paulo, observa o movimento de uma rede em torno da temática das doenças raras sendo ridicularizada por um desgoverno, né, por um necrogoverno. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para nós encaminharmos para o final. Teve uma fala do doutor Amaral, é o doutor Amaral, eu anotei aqui o nome dele. Eu não sei se é o Nadir mesmo, que eu peguei o sobrenome, é Nadir Amaral, que ele falava, né, da importância de ter amortização de danos, e isso poderia ser feito com o diagnóstico precoce. Né? O quanto o diagnóstico precoce, inclusive, que está na mesa de gestão pública, né, das doenças, o quanto o diagnóstico precoce, gente, ele impactaria menos no orçamento final, no atendimento. Porque se você detecta, né, vamos supor assim, uma pessoa que tem uma doença da fenilcetonúria, você detecta logo no início, né, você pode tratar já com as fórmulas, ela não vai ter sequela nenhuma, então ela não vai ter custo para o SUS, né, tá? Então, todas as doenças que você consegue detectar, fazer o teste diagnóstico no início, né, é sabido, né, que você vai ter um tratamento mais adequado. Se eu falar assim da doença de Huntington, né, a gente não pode testar as crianças para Huntington. Você tem até o teste, você pode fazer o teste, porque é um exame de sangue, mas você não tem um tratamento adequado para tal. Então, você vai trazer um sofrimento para a família sabe que não vai ter um tratamento, né? E a pessoa vai carregar aquela carga para o resto da vida. Estigmatizado, né? Fica estigmatizado. Então, assim, mas a grande maioria se você tem um tratamento, o diagnóstico precoce, ele tem que existir, né? Porque realmente você diminui custo, né? Certo? E é um direito do paciente. E é um direito da pessoa, ter, né? E dentro Meninos,
Desculpa, vou deixar você falar e depois vocês fazem as perguntas de vocês para nós encaminharmos. E a gente está... Fala, querida. Até eu esqueci de comentar. A gente tem muita dificuldade com as doenças de manifestação tardia, principalmente no campo da aposentadoria, né? Quando você aparece esse sintoma das doenças, exemplo, Hunt, ou ataxias, né? Mesmo a esclerose, né? Que você chega para você chega para um perito, você leva toda aquela documentação, você entrega no INSS, ele marca a sua perícia, aí é um médico que vai te examinar ali, que vai te ver, né? E ele desconhece o sintoma, desconhece a doença por inteiro, né? Tá? E ele te nega a aposentadoria, ele te nega o auxílio-doença, né? Isso é doloroso, porque se é uma doença incapacitante, né? Então, ele não pode fazer isso, né? Ele tem que te dar de imediato, né? Ele sabe que... Então, esses peritos precisam conhecer muito, mas muito, muito, muito doença rara. Esse até é um nicho que tem que conhecer. A gente tem lá no Congresso, lá na Câmara, né, um PL, que se esse PL for aprovado, muitas doenças ganharão esse benefício. Tem uma lista, a gente chama de rol das doenças graves, né, que é a alteração do artigo 151 da Lei 8.213/91, que a pessoa com a doença grave, né, sem cura, né, incapacitante, quando ele desenvolve essa doença, ele tem o direito, né, de aposentar por esse artigo. Só que essa doença, esse CID dessa doença tem que estar nessa descrição, nesse rol. Esse rol está sempre em movimento. Tem hora que eles param, que eles não mexem mais com esse rol, deixa parado lá porque acha que está dando muita concessão, né? Então, esse PL, ele vai abarcar várias doenças nesse sentido, de estar descrito nesse rol, né? Que é a doença de Huntington, outras doenças que está lá descrito, né? O perito batendo o olho lá, ele vai ver que a pessoa tem esse direito já de imediato, daí não pode mais mandar a pessoa embora, né? Tá? Mandar ficar nesse ir e vir, né? Vai ser um grande avanço mesmo. Então, esse será um grande avanço, muitas doenças vão ser beneficiadas. E a gente está aguardando agora, ele passou para a última comissão, está na CCJ, para estar escolhendo o relator, né? E depois ir para o Senado, né? Tem que voltar para o Senado, né? Porque ele iniciou no Senado. Então, tem essas pautas também legais, né, de PL, né, para a gente estar lutando junto aí com outras associações, né, para a gente ver se a gente consegue avançar mais, né, tá? Então, dentro desses direitos previdenciários e os direitos sociais, né, a gente tem que trabalhar muito ainda com os CRAS, né, com os CREAS, né, com a questão da assistência social, porque são pilares, né, para a pessoa ter uma melhor dignidade de viver, né? Tá? Buscar... Acho que esse século é o momento de nós alinharmos e encurtarmos a distância entre o que é o ideal, entre o que é o real e entre o que é possível. Né? Os esforços têm que se juntarem para que o ideal seja contemplado da melhor maneira possível, o ideal para a qualidade de vida, é o ideal para o direito dessa pessoa ter vida social, né? É o ideal para que essa pessoa esteja em sociedade, então a gente tem que fazer com que ele se torne real, e através de políticas públicas que possa fazer a possibilidade dessa realidade chegar. Né? Vita, só temos a lhe agradecer por você nos dar aí o seu tempo, você é uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço, além de imagina, tá no descritivo aqui, só as pessoas lerem, né? E sabemos, né, um horário desse, você está aqui com a gente, nos honra muito. Saiba, mais uma vez, que o Instituto Lyon Reconvexo está à disposição. Vou montar, vou fazer, estou pensando, chama a gente, né? Nós temos hoje pessoas muito potentes na diretoria, aqui estão 2 deles, né? O Alexandre e a Fernanda, 2 pessoas com qual eu tenho um orgulho de trabalhar junto, né? Temos o Mário Vilhena, que você já conheceu pessoalmente, o Pedro Mendes, que ainda conhecerá também pessoalmente. Então, nós estamos, enquanto Instituto, à disposição. Tem que unir a causa dos raros, eu acho que a gente tem que unir num bloco tudo isso, e aí conquista X, e agora, qual que é a peculiaridade de cada um?
mas esse X precisa ser conquistado, né? Que é um SUS que responda para as pessoas com doença rara de forma efetiva e eficaz. Sim, isso que a gente quer, né, Valéria, né? Tá? Vamos ver se a gente chega nesse ideal, né? Chega assim, porque já esteve muito pior. Né? É. Você está há 25 anos, imagina o que foi Nossa, há 25 anos atrás, as pessoas sendo mais segregadas, tentaram segregar agora, a gente teve um ministro da Educação que dizia que a criança com deficiência dentro da sala de aula com todo mundo junto, ela atrapalha o desenvolvimento das demais crianças. Então essas pessoas ainda existem, elas têm que ser combatidas com lei, né? Porque isso é preconceito, isso é crime, isso não pode continuar. Né? Então, a gente está num século agora que é o momento da gente fazer com que todas as pessoas tenham direito, dentro da sua possibilidade de usufruir desse direito, ou seja, ter equidade no atendimento às necessidades das pessoas, mas todas têm direito a estar na sociedade, com dignidade. Isso. E a gente tem que utilizar as leis mesmo, né? Acho que as leis é uma coisa muito interessante, muito boa, né? Para você demonstrar o que você quer, demonstrar a sua realidade, né? Que a gente vê assim, a questão do assédio moral, você pega a lei, você aquilo desvenda, não é isso, né? A questão do racismo, né? Então está usando a lei, né? Eu acho assim, a gente tem que trabalhar bastante mesmo em cima de leis, né? Acho que a leis ela dá uma visibilidade muito maior, né? Quando você depara com a situação X, você aciona e leis que sejam construídas de forma democrática. Né, sim, com audiências públicas, com discussões, trazer quem vive a situação, quem é o público-alvo dessa lei, e eu vou repetir, né, todos sabem aqui que eu sou a favor, esse governo me traz esperança para isso, o governo federal. E aí, quando você tem uma cúpula, né, a cabeça pensante da nação com esse perfil, os demais vão ter que começar a fazer a mesma coisa, porque senão destoa demais. Né? Então, as prefeituras estão sendo chamadas para conversar, os governadores estão sendo chamados para conversar, os conselhos estão voltando, né? Eu estou muito feliz. Um dos conselhos que eu tenho a honra de acompanhar há muito tempo é o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, que voltou agora, né? Foi uma cerimônia incrível, emocionante, né? Eu tive a oportunidade de ver ali no palco companheiros de luta mesmo, companheiros de ensacar cesta básica na beira de favela, é gente que realmente trabalha pela causa, não foi lá para tirar foto com o presidente, né? E tendo de volta, sendo reempossado, pessoas que foram, no meio do mandato, retiradas dos conselhos pelo governo anterior, né? Foi cancelado o mandato que era legítimo, e as pessoas reempossadas para continuar o final dos seus mandatos, e aí fazerem um trabalho. Então, eu estou com muita esperança. Isso, a gente cansa, mas a esperança é mais forte do que o cansaço na vida. Mas é uma grande esperança, porque a gente, quando tem a participação popular, quando tem esse sentimento, né, da mudança, né, e é respeitado, as coisas vão mudando mesmo, né? Então a gente espera que tenha um grande avanço, como já teve. Se você pega o período, né, de 2004 a 2011, quantas portarias, quantas coisas aconteceram, né? Para a pessoa com deficiência, muita coisa aconteceu. Isso, a pessoa com deficiência, como cresceu, né? Toda essa grande visibilidade que teve, esse grande avanço legal, né? A gente vê aquele centro de especialidade em reabilitação, como cresceu, né? Cresceu no Brasil inteiro. São políticas nacionais, né? Não é só local. Então é isso, né? É isso, Alexandre e Fernanda. Desejo fazer considerações finais. Porque eu não tenho. Quando eu encontro a Vita, gente, é assim, a gente tem que dar um jeito de conversar, porque tem muita coisa para falar, né? E a gente aprende muito, a gente aprende muito com a Vita, tem muita. Olha, aqui o caderno aqui, ó, de anotações. Então, deixo as considerações finais, Fernanda e Alexandre. Eu vou ficar quietinha, eu juro, e vou escutar vocês dois. Mas olha, eu tentei, né, Vita? Eu cutuquei. Vai. Não vai falar que eu falei sozinha, não, que é injustiça, hein? Alexandre ficou muito quietinho. Mas tem assuntos também que nos impactam de tal maneira que assim, a gente fica, né, processando, porque é muito intenso, né? E a luta das pessoas afetadas por doenças raras é muito intensa. Eu fiz uma live semana passada e das mulheres, né, finalizando aí o mês de março, eu fui convidada para falar e eu falava, gente, eu quero mandar um abraço para as mulheres com deficiência, porque eu achava que eu era guerreira, mas, cara, tenho que aprender tudo de novo. Tenho que aprender tudo de novo, né? Ser mulher
num país preconceituoso da maneira que é e ainda tem algum tipo de deficiência, gente, é para abrir escola e fazer escola de guerreiras, porque luta. É verdade É mesmo. A gente tem uma colega que ela tem. Na verdade, não tem o diagnóstico, é parecida com a ataxia cerebelar. É a Martinha, não sei se você conhece ela, mas a Martinha é uma guerreira. Ela vai em tudo, ela tá sempre ali firme, né? Fala devagarinho, mas fala, né? A Gessonita, ela carrega a filha dela, né? Que tem uma deficiência mental, e ela fica num bercinho, então a Gessonita carrega ela por tudo quanto é canto, aquele bercinho imóvel, né? Vai pra lá, vai pra cá. Gente, é impressionante, né? Uma coisa. A gente fala, puxa vida, não estou fazendo nada, né? Não estou fazendo nada. Dá essa sensação mesmo, quando a gente encontra essas pessoas, assim, para de choramingar. Uhum. Né? Fernando Alexandre. Alexandre. Agradecer a Vita aqui por esse bate-papo, por ela expor. A verdade é praticamente as doenças em si, as doenças raras, praticamente as coisas que acontecem são muito parecidas. Devido esse caminho, geralmente a parte dos médicos não conhecerem, não terem protocolo, medicamentos com alto nível de custeio, e fora os profissionais, esse delay também até você chegar no diagnóstico, quando chega, e depois do diagnóstico, qual caminho trilhar, e fora outras dúvidas. Então, a partir disso aqui que a gente está conversando hoje, que a gente consegue trocar algumas ideias e para fazer melhorias futuras. Só tenho a agradecer. Uma ótima noite a todos, para você, Valéria, Fernanda, Vita, e mandar lembranças também para o Pedro, para o grupo lá do Lyon para Lyon, e também chamar todos para a nossa conferência em agosto. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite. Bom, eu agradeço a todas as pessoas que ficaram conosco até agora, agradeço a Vita, a Valéria, a Alexandre, o Pedro, né, que também está se empenhando, essa viagem dele hoje foi em prol da conferência, né, e eu acho muito importante essas falas, né, esses diálogos que acontecem, saem muitas reflexões interessantes, como a Valéria disse, muitas sugestões, então é importante que as pessoas compartilhem esses vídeos, para que eles cheguem, né, em quem faz as leis, em quem faz as políticas públicas. Eu achei uma fala muito interessante, né? Sempre a gente fala que as leis elas têm que ser feitas por quem vive essa realidade, né? Essas pessoas têm que ser ouvidas, né? E eu achei muito interessante uma fala sua, Vita, quando você coloca que a gente precisa enxergar o outro e as suas necessidades, né? Porque cada doença, cada patologia, ela tem as suas necessidades diferentes, né? E tem outras também que têm as mesmas necessidades. Então, é muito interessante, é muito importante olhar isso. E eu também achei essa live muito importante porque levanta a força da união, a importância da união, a importância das associações, dos institutos, dessa união de pessoas para que haja, como o Alexandre falou, né, essa assistência, essa troca, essa força para lutar e para ir em frente, né? E, enfim, né, a gente espera que cada vez mais pessoas abracem isso e munidos de informação a gente tem mais poder, né? Quanto mais informação. Então eu agradeço muito, foi uma live muito especial e vamos compartilhar todo esse conteúdo porque é muito importante que mais pessoas escutem e reflitam a respeito disso. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. E semana que vem será na segunda-feira. Nós estamos mudando a data dessa live. Vamos fazer agora uma experiência com as segundas-feiras. A gente faz sempre uma rotatividade, Vita, nos dias da semana, para dar oportunidade para mais pessoas assistirem ao vivo. Então, segunda-feira que vem, nós estaremos de volta com esse canal, com todo esse amor, com todo esse empenho e com toda essa esperança de um Brasil melhor, de um mundo melhor. O Conexão Reconvexo volta segunda-feira, no mesmo horário, 9h30 da noite. Contamos com você. Tchau, tchau. Okay. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.